mas para honra e glória hoje eu estou aqui. Eu sempre falo isso, eu reluto muito de estar aqui em cima, porque eu sou ministra da dança, mas quem entende que o nosso chamado, acima de qualquer função na igreja, é declarar o Evangelho, é declarar Jesus, é falar sobre Ele. E a gente está vivendo esse mês aí com o tema Mais de Ti. E Mais de Ti é um tema que mexe com a gente, porque eu creio que é algo que todos os dias a gente pede a Deus. Pai, preciso mais do Senhor, preciso mais do Senhor. E a gente acaba achando que a forma que a gente vai chegar mais próximo de Deus e ter mais de Deus é simplesmente orando, jejuando, clamando, ministrando a dança, ministrando louvor. E Deus começou a colocar no meu coração que havia algo que a gente precisa aprender antes da gente querer mais de Ti. Mais de Ti tem centenas de coisas que podem vir antes da oração. E algo que a gente precisa antes disso é conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Porque se a gente conhece verdadeiramente o nosso Deus, a gente não vai se corromper. A gente não vai se abater. A gente vai se fortalecer nele diante das dificuldades. A gente vai se fortalecer nele diante das preocupações. Então eu comecei a ser movida pelo Espírito, que antes de orar é necessário, jejuar é necessário, mas essas coisas são práticas espirituais. E as práticas espirituais não vai fazer com que você tenha mais de Deus. Isso é um relacionamento com Ele. Mas para você ter mais dele, uma vez eu dei até uma palavra aqui falando que Deus é Deus recíproco. Ele age de acordo com a gente como somos com Ele. Então o que você entrega é o que você recebe. A forma que você faz com Deus é a forma que Ele é com você. Ele deixa a gente livre para a gente ser com Ele como a gente deseja. Mas também a gente vai receber de Deus como também nós somos. Amém? Eu queria que abrisse, por favor, em Jeremias 13. E queria pedir um favor aos irmãos. Quando a gente terminar de ler esse texto, eu queria que todo mundo falasse junto comigo, misericórdia. Amém? Assim me ordenou Yahvé: vai, compra um cinto de linho e coloque em volta de tua cintura, mas não permitas que se molhe na água. Então, comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o coloquei na minha cintura. Então me veio a palavra de Yahvé mais uma vez, dizendo: levanta-te, toma o cinto que compraste e que carregas na tua cintura, vai ao Perate Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Parte em direção ao Eufrates e escondi ali como Yahvé havia me orientado. E passados muitos dias, me ordenou Yahvé: dispõe-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder ali. Então fui às margens do Eufrates e retirei o cinto do lugar onde o havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. Em seguida veio a mim a palavra do Senhor. Assim dizia Yahvé: eis que, semelhantemente, farei apodrecer o orgulho de Judá e grande a arrogância de Jerusalém. Esse povo impiedoso e maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das intenções de seu coração, e que confia e segue a outros deuses, a fim de lhe prestar culto e serviço, ficará como este cinto, que agora já não serve para mais nada. Irmãos, aqui o profeta Jeremias, ele tem com Deus e ele ouve essa palavra. O que está acontecendo? Israel se afundou na lama do pecado. Israel se deita com seus amantes no próprio leito. O que é isso? Eles começam a adorar outros deuses.
nós temos uma aliança com o Senhor. Amém? Então todo mundo vai falar agora o quê? Mais forte, gente, hoje é feriado. É isso. É isso que a gente precisa antes das práticas espirituais. A gente precisa entender a misericórdia de Deus. E nada mais é o que Deus está fazendo aqui agora, falando com o profeta Jeremias. Ele pega e ele começa a dar as instruções do que ele vai fazer com o povo. Por quê? Estão deitados à lama. Pegaram, quebraram uma aliança que Deus tinha com Israel. Eles começaram a ter novos deuses. Eles começaram a adorar, prestar sacrifício. Entregavam filhos e filhas para Baal e Baalins. Então é exatamente isso. A misericórdia de Deus. Ele levanta um profeta, Jeremias. E muitas vezes, quando Deus levanta um profeta, ele quer trazer uma palavra. Muitas não, todas as vezes. Ele quer trazer uma mensagem ao povo. E nada mais é que essa mensagem, a misericórdia de Deus. Isso é para evitar o juízo perante Israel. Então ele vem, chama Jeremias. Jeremias, quem conhece a história, é um profeta chamado ainda novo. Assim que ele é chamado, que Deus vem ter com ele, fala que ele vai profetizar, primeiramente ele fala, não, eu ainda sou um menino. Algumas versões vão dizer que ele é um jovem, mas ele diz, eu sou um menino. Quer dizer, eu não tenho capacidade, eu não falo bem. E eu sei que eu tenho essa mesma dificuldade. Eu, todas as vezes que sou convidada para trazer uma palavra, é o sentimento que eu tenho no meu coração. Mas ainda assim, como o profeta Jeremias, eu estou aqui. É difícil para mim. Mas é um romper todos os dias. Então, quando Deus te chama para fazer algo, independente que sejam os seus planos, as suas vontades, faça. E o que tem acontecido ali? A gente tem visto que Israel já está naquela situação, já não se importa mais, já estão deitados ali aos seus prazeres, às suas vontades. Como que a gente vai ter mais de ti, se a gente não deixa nem a nossa vontade de lado? Se a gente esquece uma aliança que foi feita. Deus tem uma aliança com esse povo. Quantas coisas esse povo já não tinha visto? Viu o mar se abrir, maná caiu do céu. Eles foram libertos da escravidão, gente. E ainda assim o povo se corrompe ao ponto de adorar outros deuses. Deuses feitos de barro, feitos por mãos humanas. Você imagina o Criador vendo isso. Então Deus se ira. E ele fala que assim como aquele cinto que foi colocado na fenda de uma rocha. A fenda de uma rocha, gente, é algo que é grandioso. São duas rochas e um espaço ali no meio. Ali seria capaz de tapar um homem, né? São rochas grandes. E ele coloca ali. Mas aquela fenda também é cuidado. Aquela fenda ali também é um canto de preocupação. Então, aquele cinto de linho apodrece. E ele falou, assim também Israel já não serve para mais nada. Mas aí, a gente volta lá atrás pensando em Moisés. Moisés foi chamado para ser o libertador. E ele foi. E foi dado as tábuas da lei, entre elas diz, amarás somente o seu Deus. E somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás. E não foi isso que estava sendo cumprido ali. Mas Mila, então Deus precisa que a gente adore Ele. Gente, Deus é criador. Ele tem os anjos. Ele criou os anjos com essa finalidade. Ele tem 24 horas por dia os anjos declarando santo, santo, santo. Ele não precisa de mim e de você para isso. Ele não precisa da nossa adoração. A gente que faz com que a nossa adoração suba como aroma suave a Ele, mas Ele não precisa dela. Ele precisa que a gente entenda a sua misericórdia. A misericórdia de Deus não vai afastar do juízo. Então é isso que ele está fazendo. Ele levanta um homem de Deus, Jeremias. E sabe o que acontece na nossa vida? Deus levanta Jeremias para falar com a gente. E sabe o que a gente faz? A gente não dá ouvidos. A gente não quer saber porque está cômodo para a gente como a gente está.
É muito difícil alguém apontar um dedo para a gente, tentar consertar a gente em algo, porque a gente está cheio de nós mesmos. A gente não precisa de ninguém querendo saber da nossa vida. Então, é assim que está o povo de Israel naquela situação. Só que Deus te deu pessoas, Deus te deu pastores, líderes, discipuladores. Não são pessoas que estão com uma soberba, querendo ser melhor que você. São pessoas enviadas por Deus para poder te alertar de algo e te afastar do juízo, como Deus está fazendo com o povo de Israel. Então, por que a gente não agradece? Por que a gente não se importa com essas pessoas que são enviadas? Você acha que Jeremias é fácil para ele? Ter que chegar lá e dar palavras duras? Saber, ele faz parte desse povo. Saber que o povo ali vai perecer, que eles vão apodrecer, que eles não servem mais para nada. Assim também é um líder, assim também é um pastor, assim também é um discipulador que cuida de você, que tem se empenhado, que tem orado, que tem jejuado, que tem tentado te mostrar o caminho, mas os seus olhos não permitem enxergar. Então isso não pode ser mudado. Como que algo vai ser mudado se você não se permite ser mudado? Ai, Magu. Obrigada, Márcia. Nada? Tá, que isso, vou até tomar um golinho agora. Geladinho. Então, irmãos, a gente precisa se lembrar que a misericórdia de Deus é um cuidado. O aviso, a exortação, quando alguém puxa a sua orelha. A pastora é minha discipuladora, eu falo, meu Deus, olha, tem hora que eu vou te falar, eu vou confessar pecado. Tem hora que eu falo assim, ó, não vou conseguir olhar hoje para ela, que olha, ela me bateu com força. Mas, gente, isso é cuidado. Se estão puxando a sua orelha, se estão te exortando, se estão te apontando um caminho, gente, isso é amor de Deus. A misericórdia nada mais é que o amor de Deus. Como que a gente pode pedir mais de ti, se a gente não enxerga tudo isso por trás? A gente não enxerga o amor de Deus, a misericórdia que me alcançou e alcançou você. Se você está aqui hoje, foi por alguém que orou por você, alguém que te apontou o caminho, alguém que ensinou que você tinha que andar nesse caminho, nessa direção. E como que a gente quer só aqui, ó, mais de ti, menos de mim, que ele cresça, que eu diminua. Gente, é muito lindo na teoria. Agora, na prática, a gente está vivendo isso? Na prática, a gente está entendendo que o amor de Deus vem pela sua misericórdia? Quantas vezes Deus podia ter pesado a mão sobre as nossas vidas, mas Ele teve misericórdia de nós? Então, vamos falar mais uma vez? Misericórdia, nós precisamos. Amém? E uma outra coisa que também nós precisamos entender, que nós precisamos ser obedientes. Se a gente não for obediente, nada disso faz sentido. Então, nós tivemos aí pessoas na Bíblia, como Moisés, que aceitou o desafio de ser o libertador do povo, tirar o povo da escravidão, assim como Deus ordenava, seguindo tudo que Deus falava com ele. Tivemos Maria, mãe de Jesus, que assim que o anjo bate na sua porta, imagina, uma virgem fala assim, ó, você vai gerar o Salvador. Ela nem pergunta fez, ela falou, eis-me aqui. E ela foi obediente. Assim também como profetas, Samuel, Jeremias e muitas outras pessoas. Então Deus deseja que nós sejamos obedientes. Porque como eu falei lá no início, não adianta as práticas. Não adianta você orar, você jejuar, você fazer manobras com Deus, se você não obedece. Nada disso tem valor. Nada disso vai ter um peso se você não tiver um coração obediente, um coração disposto a renunciar a você mesmo. Eu sei, gente, que é difícil, mas não tem meio termo com Deus. Não tem negociação. Por isso que Ele trouxe os mandamentos. Hoje a gente tem a Bíblia, a gente tem tudo muito facilitado e ainda assim a gente tem dificuldade de romper dia após dia, de ser obediente. É muito difícil ser obediente, porque a gente sabe
É o que eu falei, a teoria a gente sabe o que é para fazer. A gente sabe o que também não é para fazer. Mas, cara, eu vou dar um exemplo aqui de filho. Todos nós aqui somos filhos e também tem muitos pais aqui. Já viu quando a gente fala com o filho? Ou minha mãe, por exemplo, muitas vezes falou comigo, não vai para aquele lugar, não faz tal coisa, não anda com aquela pessoa. Gente, e a gente era o quê? Desobediente, né? E o que acontece? Esse alerta era a mesma coisa que a misericórdia de Deus. Estava o tempo todo avisando para a gente não fazer aquilo para afastar a gente do juízo, para afastar a gente das consequências que viriam. Mas a gente esquece, no momento que a gente está vivendo, a nossa carne grita, a nossa alma fala mais forte e a gente é dominado. A gente esquece tudo que Deus ensinou para a gente, tudo que Ele transformou dentro da gente. Mas, cara, não tem outro jeito. A gente precisa ser filhos e filhas obedientes. Não tem como ter uma vida com Deus, ter mais de Deus, se você não for mais dele. Sendo mais dele, você obedece a ele. Você obedece a sua palavra. Você não hesita quando ele fala com você. Você não hesita renunciar ao que precisa ser renunciado. Você não hesita deixar o que precisa ser deixado. Mas isso é um coração de filho, um coração de filha, disposto a obedecer. Queria que abrisse, por favor, em 1 Samuel 13, versículo 8, por favor. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: traze-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Até aí por enquanto. Gente, vocês sabem o que está acontecendo aqui? Muitas pessoas conhecem essa história. Samuel combinou tudo certinho com Saul. Saul, antes da batalha, a gente vai oferecer sacrifício. Daqui a 7 dias eu vou aparecer aqui e tarará. Combinou tudo certinho com ele. Só que ele ficou amedrontado. Ele olhou o exército vindo, as ameaças vindo. E ele falou, cara, eu não vou precisar do profeta para isso, eu mesmo faço. E vai dar tudo certo. E Saul, um homem, o primeiro rei de Israel, ele começou a errar em pequenas coisas, já desde lá de trás. O que ele fazia? Saul, a guerra está ganha. O Senhor te diz que está ganha, você vai ganhar essa guerra, mas olha, não pega os despojos. Nada disso aqui é teu, eu não quero que você traga nada dali. Mas aí ele traz, porque ele é desobediente. Ele não precisa mais tanto de Deus, que agora ele já é rei, né? Então ele já está acima de Deus. É onde que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado quando você começa a crescer um pouquinho, saber meia dúzia de palavra, ou ter um cargo dentro da igreja, e você começa a achar que você já não precisa mais de Deus. É aonde que você cai. E isso aconteceu com Saul. Saul, gente, profetizou, o Espírito desceu sobre ele, um homem profetizou, o homem liberou palavras, o homem era o rei de Israel, sendo que o rei de Israel era Deus. Ele estava governando por Deus, mas ali ele já não precisava governar por Deus, ele estava governando por si mesmo. Então ele começou com os pequenos deleites assim, ó. Isso aqui eu posso fazer 25%. Isso aqui eu vou fazer 75%, é quase 100%. Então tá bom. Mas se Deus não tiver 100% da nossa obediência, não adianta o holocausto. Cadê as práticas que a gente tinha falado no início? Jejum, oração, oferta? Isso não vale, gente. Se você não for obediente, nada disso tem valor. Deus não vai receber a sua oração, Deus não vai receber a sua oferta, Deus não vai receber a sua adoração. Então não adianta, vocês vão ficar se esforçando, nadando e não vão chegar a lugar nenhum.
Então não adianta, a obediência precisa fazer parte das nossas vidas. A gente precisa se atentar no que Deus tem falado com a gente. O tema mais de ti é lindo, mas o que para ter mais de ti, o que eu preciso fazer? Renúncias. Entender a misericórdia, entender o amor de Deus para conosco. Ser obediente à tua palavra. Ontem um apóstolo na mesa deu uma palavra também falando, envolvido nessa questão de ser obediente, de ter temor de quem você fala. Cuidado, gente, ao falar de homens e mulheres de Deus. Cuidado que vocês estão ouvindo. Cuidado, que essas coisas vão levar você para a lama, como Israel estava naquele momento. Tenha sabedoria, peça sabedoria a Deus para lidar. Eu estou falando de mim também, gente, eu não sou santa não, tá? Eu falo de mim, tudo isso que eu estou falando aqui é onde eu preciso também entender. Foi onde que Deus começou a me pegar pelo pé e falou assim, o que adianta? Mais de ti? O que é mais de ti para você? E a minha resposta inicial foram as práticas espirituais. E não são. Aqui Saul, mais uma vez, ele tenta oferecer um sacrifício. Não precisa de Samuel, não precisa de ninguém, eu mesmo faço. Pode passar mais um, por favor. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Agora todo mundo grita misericórdia. Mais um. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam. E doutra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimais. Refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal. E eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato. Tu não obedeceste a ordem que Yahvé, teu Deus, te dera. Se tivesse obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul, ao encontro dos guerreiros, e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e a tropa era formada por cerca de 600 homens. Irmãos, o que aconteceu aqui? Ele fez o sacrifício por conta própria. Samuel apareceu, deu uma palavra para ele, já não mais de exortação, porque de exortação ele já tinha recebido muitas vezes antes. Então Deus fala com Samuel, aqui ó, pode falar com ele, estou retirando sobre ele o reinado de Jerusalém. Eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Porque se ele está se achando o máximo, se ele está se achando a última Coca-Cola do deserto, literalmente, ele está perdido. O meu espírito já não está sobre ele, eu já não falo mais com ele. Quem conhece o texto ali, ele ainda pede para Samuel sair juntinho com ele, para disfarçar. Parece, sabe o que, gente? Um político corrupto. Falou, não, tudo bem, mas vamos sair juntinho aqui para fingir que a gente está bem, que o Senhor falou comigo, que me deu uma mensagem agora que a gente vai ganhar a batalha. Cara, será que a gente não tem se vendido a tal ponto? Colocado a mão a oferecer coisas que não cabem a nós? Fazer coisas que não cabem a nós, que Deus não pediu? Gente,
Deus é um Deus 100%. Ele não vai te pedir algo 25, 50, 75. Ele é um Deus 100%. Ele é 100% com o teu amor. Ele é 100% com a tua misericórdia. Mas Ele também é 100% com o teu juízo, com a tua ira. É muito forte o texto que a gente estava lendo, falando aquela hora sobre Israel, que eu falei sobre a misericórdia. O que acontecia? Deus falava que era para se... Vai lá e cata aquele povo de lá, dá aquela mensagem que eles não prestam mais, que eles estão como esse cinto apodrecido. Porque Deus estava falando que se eu volto a minha face perante eles, eles vão ver a minha ira. Eles vão sentir a minha ira. Gente, Deus não vai afastar o juízo de quem não obedece. Não adianta. Aqui Saul perdeu um reinado, perdeu a família, porque ele morre na guerra, perde todo mundo, acabou com a vida dele por não obedecer. Deus encontra Davi, um homem segundo o coração dele. Quem conhece a história de Davi sabe. Davi, um homem temente, um homem que não tinha expectativas nenhuma, cuidava dos animais do pai. Os irmãos não se importavam com ele, e foi esse homem. Então são pessoas que você acha que você não dá nada por ela, são pessoas que vão além de você, que vai buscar pessoas aonde você não busca, vai alcançar pessoas aonde você não alcança. Então, irmãos, vamos ser tementes, vamos ser obedientes, vamos pedir todos os dias misericórdia. Misericórdia. Às vezes a gente dá muito glória a Deus e aleluia, mas a gente pede pouco misericórdia. Misericórdia. O que seria da gente se não fosse a misericórdia de Deus? Sabe? Vou tomar até um golinho d'água aqui que o gelo está derretendo. A nossa vida é assim. Vai passando a caminhada, a gente vai se achando autossuficiente. O pessoal da nossa célula, quem acompanha a gente assim um pouco mais íntimo, eu até contei isso, né? Os nossos discípulos aí também. Nossos não, de Jesus. E o que acontece? A gente tem um filho autista, né? Todo mundo sabe. E a gente comemora assim pequenos avanços, coisas assim que são muito mínimas. A gente glorifica a Deus por isso. Porque aquilo tudo é tão sonhado, a gente sonha tanto, a gente pede tanto, a gente clama tanto a Deus para que isso venha acontecer, que quando acontece, a gente não se cabe de tanta emoção. E as consultas que a gente tem com a neuro costuma ser de 6 em 6 meses. Então eu busco os relatos do colégio, busco das terapeutas, junto toda aquela documentação para em 6 meses eu mostrar para ela que ele melhorou, que ele avançou, e eu fiz isso. Eu cheguei lá, falei assim, olha doutora, toda feliz. Ela ficou olhando para minha cara com uma cara de decepção. Eu falei, ué, o que aconteceu? Ela, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Eu sei que você está feliz, mas isso aqui não é nada. O que ele era para ter avançado, o que ele era para ter feito, perante isso não é nada. E assim, eu voltei arrasada, levantou uma suspeita de uma síndrome rara também, começamos com os testes genéticos. Eu fui para casa arrasada, porque eu estava tão empolgada que ela ia falar, nossa, realmente ele avançou, e ela não enxergou nada do que eu tinha enxergado. Aí eu vim para casa, fiquei naquela crise, sabe como? Que você começa a se remoer e falar, mas pai, a gente é tão envolvido, a gente discipula, eu danço, Juninho canta, a gente prega, a gente está em evangelismo, a gente está onde for, mas por quê? Porque o meu filho, o filho de fulana, está tão bem, fulana está no pecado, fulana faz isso. Você entra em crise se comparando com pessoas. E foi assim que Israel começou. A idolatria de Israel começou a olhar o quintal do vizinho. Ah, mas eles têm outros deuses, vamos adorar outros deuses também.
Então, irmãos, a gente não percebe aonde que começam a entrar coisas no nosso coração. E daí eu cheguei naquela crise em casa e falei com ele, falei, tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo, o que está acontecendo com ele que ele não está avançando? As crianças avançam, ele faz tanta terapia, ele estuda, ele está envolvido no ciclo infantil com crianças, o que está acontecendo? Isso começa a gerar um monte de dúvida na nossa cabeça. Não recebi a palavra lá da síndrome rara, estou bem tranquila, eu sei que não tem, mas fiquei com aquilo, naquele sentimento de impotência. Por quê? Aí eu conversando com meu marido, ele falou assim, ele começou a entrar no mesmo ambiente, porque a gente tem isso, a gente carrega o ambiente, e você vai passando esse mesmo ambiente de pessoas para pessoas. Então o que acontece? Nós somos o que carregamos. Então toda aquela dúvida, toda aquela preocupação, toda aquela angústia, eu também depositei nele. E ele começou também a ficar da mesma forma, mas por quê? O que está acontecendo? Por que não avança? E aí, eu falei assim, olha, a gente tem que orar, porque de repente ele pode ter algo também preso no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é real. Nós cristãos aqui acreditamos nisso. E ele falou, cara, é isso aí, vamos ver o que a gente precisa fazer. E começou a vir um monte de coisa na cabeça, como se a gente tivesse que achar uma pessoa que fosse libertar ele do que ele tivesse preso. Irmãos, olha onde que a gente chega. Olha onde a gente chega. Se Deus falou que toda a autoridade foi dada a mim e a você. Olha, a gente querendo recorrer a pessoas de fora. Nós temos os nossos pastores aqui. Que impotência é essa que a gente se coloca? Então assim começou. Ele entrou na mesa apostólica e ele recebeu uma palavra do apóstolo. Falando assim, por que você desistiu? Por que você parou de orar por isso? Porque Deus não mandou ninguém desistir de nada. Ele manda a gente perseverar. Ele manda a gente alcançar. Ele manda a gente profetizar, a gente declarar. E a gente parou de fazer. Sabe por quê? É mais fácil acomodar. É mais fácil acomodar. E a gente se acomodou. A gente orava por todas as pessoas que apareciam na nossa frente. Mas a gente parou de impor as mãos sobre ele e orar por ele em casa. Eu estava normal, não, beleza, a gente está fazendo o que a gente pode. A gente está na terapia, ele está indo aos médicos, ele está fazendo as coisas. Mas você está fazendo tudo? Você está impondo as mãos sobre ele? Você desistiu? O que você está fazendo? Eu pedi para você desistir? Sem perceber, nós somos desobedientes. Deus não pediu para a gente desistir. Deus pede que a gente venha perseverar nele. Então ele falou o nosso coração muito forte. Falou assim, o mais interessado de uma cura, o mais interessado de libertar, o mais interessado dele avançar, sou eu e não vocês. Mas o que vocês têm feito? E cara, foi exatamente o sentimento que a gente precisava ouvir. Foi o que a gente precisava ouvir, foi um despertar na nossa vida, foi um abrir dos olhos. Que a gente começou a entender que a gente tem que fazer fora? Tem muitas pessoas do lado de fora precisando? Tem. Mas tem alguém na sua casa. Tem alguém na sua vida. Tem alguém no seu trabalho. Que de repente não esteja vivendo todas essas coisas em Deus. Gente, Satanás é sorrateiro. Ele vai aparecendo em coisas que você não imagina. E isso não é coisa de gente religiosa, de mente religiosa, que tudo é Satanás, porque a gente não dá crédito para ele, não. A gente fala que as coisas são mais consequências do que a gente faz do que Satanás. Mas ele faz. Ele vai tentar destruir a sua família, ele vai tentar destruir a sua casa, ele vai tentar te deixar na lama, como Israel. Mas você vai deixar? Então o que você vai pedir a Deus? Muito fraco. Ninguém pediu aqui, ó. De novo, hein? Melhorou. É isso, gente. É entender que a gente precisa todos os dias misericórdia. Você tem uma situação difícil na sua casa, você tem um problema na sua casa, uma dificuldade, é alguém que fica pentelhando no serviço, é um patrão que é mala sem alça. É misericórdia.
É misericórdia que você precisa de Deus e para liberar também na vida dele. Pai, que Deus tenha misericórdia de mim para aguentar e dele por ser assim. Queria convidar vocês nessa noite, como uma quarta profética, a fazer algo diferente. Eu creio que tem Jeremias aqui no nosso meio. Vocês creem que tem Jeremias ao nosso meio? Profetas que são usados pelo Senhor para apontar o dedo no nosso rosto e dizer: você está errado. Você está errado. Você está fazendo errado. Você não está seguindo o que Deus te chamou para fazer. Então eu queria chamar aqui os pastores, pastora Ana e pastor Gu. Eles vão estar aqui à frente. Eu queria que realmente essa mensagem viesse mudar algo em você. Viesse fazer com que você entenda realmente essa misericórdia. Então, se um dia você não enxergou a autoridade dada sobre eles, se um dia você precisou de uma liderança sadia, hoje você tem. Nossos pastores estão aqui à frente. Eu queria convidar os irmãos que saíssem do seu lugar, mas não é um não, gente. Eu queria que todo mundo levantasse. As mulheres vêm aqui na pastora, os homens vêm aqui no pastor, dê um abraço, eles vão liberar uma palavra na vida de vocês. Nós estamos aqui fazendo um ato profético e eu creio que se tem alguma coisa presa na sua vida, os nossos Jeremias aqui usados pelo Senhor vai liberar e vai destravar algo na vida de vocês. Amém? Podem vir, eu vou estar orando, o louvor vai estar ministrando. Enquanto isso, vocês podem vir à frente, tá? Não fica com vergonha. Não deixe de receber o que o Senhor tem para vocês por vergonha. Quando você vem ao altar de Deus, você mostra para Ele o quanto você depende dEle. E mais de ti é isso. Mais de ti é mostrar que nós não podemos sozinhos. Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos, Pai, que nesse tempo, Deus, o Senhor levante mais e mais Jeremias ao nosso meio, Deus. Pessoas, Pai, que venham nos ensinar a ser melhores, Deus. Pessoas que venham nos ensinar, Deus, qual caminho devemos seguir, qual caminho devemos andar. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Deus, a tua misericórdia, Pai. Que possamos todos os dias clamar, clamar e clamar pela tua misericórdia, Pai. Ajude, Senhor, a sermos pessoas melhores em qualquer ambiente que estejamos. Que não venhamos carregar, Senhor, um ambiente das trevas, um ambiente de rancor, um ambiente de dor, de murmuração, Pai. Mas que estejamos aqui, Deus, como um ambiente da adoração, um ambiente que carrega, Pai, cura, libertação, transformação, Deus, vinda do céu, Pai. Oh, Jesus, ensina-nos, Deus, a ser obedientes, Pai. Oh, Jesus, nós queremos alcançar, Pai, a ser filhos obedientes, filhos que entendem o propósito, Pai. Filhos que não temem diante da dificuldade, diante dos problemas, porque nós sabemos que nós temos um Deus soberano, que nós temos um Deus santo, digno, poderoso, Pai. Ensina, Deus, a sermos obedientes, Pai, quando as coisas vão bem, Deus. Porque quando tudo vai bem, Pai, esquecemos, Pai, do Senhor. Oh, Jesus, que não venhamos, Pai, ser como Saul. Que não venhamos, Pai, perder o Teu Espírito, Senhor. Que não venhamos perder, Pai, a Tua glória. Que não venhamos perder, Deus, a manifestação do Teu doce Espírito, Pai. Oh, Jesus, molda-nos, Deus, conforme a Tua vontade. Conforme Tu queres, Deus. Faça em nós tudo aquilo que o Senhor um dia planejou e desejou. Estamos aqui, Pai, como as pessoas citadas, Deus, da Bíblia. As pessoas que falamos aqui hoje, dispostas a servir, Deus. Dispostas, Pai, a Te adorar. Dispostas a viver um verdadeiro evangelho. Para assim, Deus, clamarmos, Pai, mais de Ti. Mais de Ti, Deus. Oh, Paizinho, nós precisamos do Senhor. Nós somos aqui falhos, pecadores, Pai. Mas sem o Senhor nada podemos fazer.
Sem o Senhor nada somos, Pai. Oh, Jesus, somos pequenos, Pai. Somos aqui meninos e meninas, Deus, que clamam a Ti, Pai. Segura em nossas mãos, Deus, e nos aponte o caminho. Segura em nossas mãos, Pai, e mostre que o Senhor é conosco. Ora, bala, cheque, te catararabalaiá. Te exaltamos, Jesus, nessa noite. Declaramos aqui, Pai, que não precisamos de nada, Deus. Não precisamos de adorar, Deus, e quebrar a aliança que o Senhor um dia fez conosco, Pai. Por nada, Deus, porque queremos adorar somente a Ti, Pai. Queremos adorar o único digno de toda honra e toda glória, Pai. O Senhor que é Deus nos céus e na terra, Pai. O Senhor que cura, que liberta, Deus, que salva. É o Senhor que nos alcançou. Obrigada, Deus, pela Tua misericórdia, Pai, para conosco. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelas exortações. Pelo Jeremias, Deus, enviado às nossas vidas, Pai, a nos moldar, a nos formar o Teu caráter, Pai, caráter de Cristo. Oh, Jesus, te agradecemos.